Então vamos começar aqui conversando com o Guilherme sobre isso. Ela diz o seguinte, o título da matéria: Heleno integrou o grupo de militares que discutiu ação golpista, diz Coronel. Vou ler o comecinho da reportagem para vocês. O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, no governo de Jair Bolsonaro, fez parte de um grupo de WhatsApp com militares da ativa e da reserva, no qual foram discutidas ações golpistas, como a ideia de uma intervenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para impedir a posse de Lula. A existência do grupo foi revelada ao UOL pelo coronel aviador reformado Francisco de la Mora, que atacou o senador, o presidente e o STF. Chamado Notícias Brasil, esse é o nome do grupo, o grupo do qual fazia parte também o general da reserva Sérgio Etchegoyen, que comandou o GSI no governo Temer, existiu até 8 de 2023. Então ele era um grupo já antigo, lá da época do Temer, e que continuou até 8 de janeiro de 2023, o dia do golpe, dia dos ataques à sede dos três poderes. E ela continua falando que, de acordo com o coronel, Heleno lia as mensagens, mas não se manifestava sobre as iniciativas golpistas. Guilherme, quero te ouvir. É aquela coisa, né? Isso que esse coronel disse mostra que eles todos, Heleno, Bolsonaro, todas as pessoas que viviam cercadas de golpistas e veterados que falavam, planejavam, discutiam como que seria o golpe, eles estavam ali quase que contra a vontade deles, né? Eles não queriam, não concordavam. O Heleno, eu acho muito importante. Vai lá, Edu. Não falei nada, não. Tá me confundindo com o Heleno, cara? Xinga, mas não ofende, pelo amor de Deus. Foi o Heleno. Eu achei que era você. É o sotaque carioca. Não, o que essa turma então queria, na verdade, devia ser ficar acompanhando, né? Eles queriam evitar que desse um golpe. Eles sabiam o que os golpistas estavam falando. A história não cola, né? A história não cola. Não existe isso. O Heleno veio com a mesma historinha quando ele falou que ele foi confrontado pela agência pública, que mostrou numa reportagem que ele recebeu visita de um dos golpistas presos no acampamento do 8 de janeiro. Ele recebeu no Palácio do Planalto. E aí ele veio dizer, muita gente vai ao Palácio do Planalto me visitar, eu não sei quem é, eu não tenho noção de quem são essas pessoas. Pelo amor de Deus, conforme eu falei aqui nos últimos dias, eu não tenho. Se tem uma pessoa que eu não me furto de chamar de mentirosa, é o Augusto Heleno. O Augusto Heleno mente nas coisas mais corriqueiras. Ele é capaz de mentir. Se ele acabou de descumprimentar, dá 10 minutos ele vai falar, não, eu não cumprimentei o Guilherme. É nesse nível de mentira. Durante os 4 anos eu perdi a conta de quantas reportagens que eu fiz desmentindo o Augusto Heleno. E é uma coisa que ele tem de muitos anos. O grande Jânio de Freitas, várias vezes na coluna dele, enumerou algumas das mentiras que, ao longo dos anos de cobertura, ele colecionou do Heleno. Isso é mais mentira, tudo leva a crer que é mais mentira. Como foi mentira também, em dezembro, que ele foi lá encorajar os golpistas na porta do Planalto, um grupo de golpistas que se deslocou do acampamento do 8 de janeiro para o Palácio do Planalto para saudar o Bolsonaro, ficar gritando lá, não sai, não deixa o Lula tomar posse, não deixa o ladrão tomar posse. E aí eles perguntam para o Heleno, o ladrão vai subir a rampa, o bandido vai subir a rampa, uma coisa assim. Aí o Heleno virou e falou não. E aí eles comemoraram e o Heleno saiu de carro. Isso foi noticiado, os repórteres que estavam lá noticiaram isso. O Heleno mentiu descaradamente, dizendo que não falou. Não falou, não. Só que, aí vou pegar o que você falou, Edu. Não foi sorte, foi trabalho. A gente conseguiu lá na coluna um vídeo do Heleno, do ângulo que mostrava ele respondendo para os caras. Porque antes não tinha aparecido em momento nenhum ele dizendo não para os golpistas. Foi fragorosamente desmentido mais uma vez e tudo bem. Aí agora ele já está mentindo outras vezes, não é nem com ele. Isso é mais um elemento, a permanência dele, ele estar nesse grupo que a Dalpiva mostrou, é mais um elemento para se perguntar para ele
no depoimento da CPMI do 8 de janeiro, quando for marcado. É inevitável que o Heleno responda por todas essas grandes coincidências que, se a gente fosse fazer um organograma lá, um slide de PowerPoint, a gente conseguiria ver ele talvez não no centro, mas ele ali quase no centro, porque a gente sabe do apreço que o Augusto Heleno tinha para a leitura golpista do artigo 142, conforme ele mesmo já falou publicamente que ele tem a mesma leitura de que o artigo 142 empoderaria as Forças Armadas a intervir na política. Guilherme, vamos chamar esse vídeo que você relembrou agora e que não foi sorte, foi trabalho? A gente tem aqui, a produção separou, vamos ver. Ótimo domingo. Hoje é dia 18 de dezembro de 2022. Ô Gui, Não precisa Põe nem de novo, lei- pode pôr de não novo. precisa nem Pode de pôr de leitura novo pro pessoal labial, ver que é vamos lá. muito rápido. Vamos botar de Vamos lá. novo. ótimo domingo. Hoje é dia 18 de dezembro de 2022. Perguntando se o Lula vai subir a rampa e ele diz não. Ele fala não. Isso aí, e segue com o Muito carro. claro. Na muito CPI do claro. DF, ele foi confrontado pelo deputado distrital Fábio Félix. É maravilhoso, depois vocês procurem na internet, porque ele se contradiz umas 5 vezes, assim. Ele é perguntado se ele disse isso, ele falou que disse, mas era para outra resposta, para outra pergunta. A gente ouviu ali que não teve nenhuma pergunta sendo feita ao mesmo tempo. Aí depois ele disse que, na verdade, ele não disse isso. Aí ele disse, na verdade, que falou sobre o bandido, mas bandido pode ser qualquer um, ele não chamou o Lula de bandido. Mas, Guilherme, você é muito injusto. O general Heleno respondeu ao UOL, respondeu a Juliana Dalpiva, e disse o seguinte, ele disse que não se recorda desse grupo, de ter participado do grupo, e que nunca ouviu essas histórias de que vai haver intervenção. Abre aspas para o general Augusto Heleno. Eu não me lembro de ter lido essas mensagens porque não me lembro do grupo. O coronel Della Mora está muito velho. Não sei a importância que ele tem no quadro político nacional hoje, ou seja, a desculpa do Heleno é que o Della Mora tá velho. Ele, aparentemente, no alto da sua jovialidade e do seu golpismo, não lembra do grupo, não lembra que participou, não lembra que deu. Memória seletiva, né, Guilherme? O general Della Mora tá muito velho, mas eu não lembro se eu estava no grupo, entendeu? Assim, gente, você sabe que uma coisa que me incomoda, assim, eu nunca... O Augusto Heleno foi uma das pessoas que eu mais acompanhei cobrindo o governo Bolsonaro. Você nunca vai ver nenhuma referência minha à idade do Heleno. Porque você tem várias pessoas da idade do Heleno que estão muito bem, obrigado, né? Tá aí, os maiores nomes da MPB são mais velhos que o Heleno e estão infinitamente aptos para trabalhar. O Suplicy tá aí, mais velho que o Heleno, tá aí como grande deputado. Né? Gente, o Lula tem 77 anos, enfim. Tá aí, as pessoas estão aí. O problema do Heleno, as pessoas usam a coisa da idade para atacar ele, mas o problema do Heleno não é a idade, o problema do Heleno é ele. Ele é um ser mentiroso, golpista e covarde, porque o Heleno não tem a coragem de chegar e dizer, eu disse que o Lula não ia subir a rampa. Não, eu participei do grupo lá, as pessoas discutiam golpe, e eu achava que golpe era uma saída. Esse general que deu entrevista para Dalpiva é corajoso. Ele é corajoso, ele é golpista, mas ele é corajoso. Porque pelo menos ele manteve na entrevista para Dalpiva o que visivelmente ele acredita. Ele acredita que o STF implantou uma ditadura, ele acredita que o Lula não deveria ter tomado posse, ao menos é corajoso. O Heleno nem corajoso é, porque o depoimento que o Heleno deu à CPI do Distrito Federal, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, esse que você fez referência, De Luca, ele foi covarde o tempo inteiro. Ele disse que o resultado das urnas teve que ser obedecido, sim. Ele disse que é da democracia, que ele ama a democracia. Pelo amor de Deus, que ele pelo menos tenha coragem de dizer em público o que ele diz no privado. Tenha firmeza. Agora, vir fazer esse personagem. Ele acha que engana quem? Quem? Ele foi confrontado na CPI do DF também. Como dizem, né? Em vez de dizer em público o que ele diz no privado, ele faz no público o que ele faz na privada, né? Tem esse ditado também popular, né? Mas o ponto assim... Mas você... Não, esse ditado é um ditado que rola aí nos memes. Mas o ponto é o seguinte, cara. O Heleno, ele tem a característica que é a que a gente mais repete aqui. É o fujão.
é o covarde. Por isso que o Guilherme está certo de falar. O outro, pelo menos, covarde não foi. Pelo menos na entrevista. Essa turma é covarde. Não. Eu não estava sabendo, não lembro desse grupo. Eu não fui, eu não fiz. E é impressionante como todos eles estão em todos os esquemas, que é no esquema da vacina, que é no esquema de dezembro, daqueles ataques em Brasília, que é no esquema do 8 de janeiro, que é no esquema das eleições ali para poder fazer aquelas barreiras todas para os olhos. Se você cavar, são as mesmas pessoas, Gui. E querem convencer que o maior beneficiado de tudo isso não sabia de nada. Ou seja, tudo era uma surpresa para agradar o Bolsonaro. Claro que já começou a aparecer ontem, né? A mulher do Cid, a Gabriela Cid, falando o seguinte: foi o presidente que pediu. Mas, cara, covardia, como você está falando, e fazer os outros de trouxa, querendo dizer que o Bolsonaro não sabia, né? O que nos faz ficar assustado em relação a caso o Brasil precise das Forças Armadas para qualquer coisa, né? Porque essas pessoas comandam as Forças Armadas brasileiras e são mega covardes. Imagina se o Brasil precisar das Forças Armadas um dia. Exato. Eles querem o Heleno, ele quer realmente que a gente se convença que nós somos trouxas, e é isso. Ele foi confrontado na CPI do DF também com um áudio. Aí eu acho que foi o próprio Fábio Félix, ou foi o Fábio Félix ou foi o Max Maciel. São dois deputados distritais muito atuantes, ambos do PSOL. E um deles confrontou, além desse vídeo que a gente viu agora, confrontou o Heleno com aquele áudio, vocês vão lembrar, dele numa palestra interna da ABIN. Uma pessoa que estava na palestra me passou o áudio, gravou escondido, me passou, e ele diz nesse áudio que ele todo dia tinha que se tomar 2 Lexotan na veia para impedir o Bolsonaro para não levar o Bolsonaro a agir contra o Supremo, ele usa um termo, não me recordo qual, contra o Supremo. Sabe qual foi a explicação dele para isso? Que é uma explicação que ele nunca deu ao longo dos meses do governo. Publiquei isso no início do segundo semestre de 2022, e ele nunca respondeu sobre esse áudio o que ele estava querendo dizer. E aí ele disse que era para o Bolsonaro não brigar com o Supremo. Era por isso que ele tinha que tomar Lexotan na veia, para ele não influenciar o Bolsonaro a brigar com o Supremo. Ora, pelo amor de Deus, Bolsonaro brigava com o Supremo todo dia. Não briga agora porque estrategicamente para ele não importa. Ele sabe que vai ser declarado inelegível essa semana que vem, ou no máximo, se alguém pedir vista, voltar de vista, e ele precisa de uma boa vontade do Supremo com ele, que o Supremo se apiede dele. Mas ao longo do mandato a gente viu o que foi. O Heleno não tinha que fazer nada. O Heleno, o que ele estava querendo dizer ali era fechar o Supremo, era prender os ministros, como as mensagens todas que estão saindo dos celulares dos asseclas deles estão mostrando. O plano era prender ministro, o plano era dar um golpe. Tenha coragem, Heleno. Fala o que você pretendia fazer. Você acreditava, você defendia. Então fala, admite. Agora, essa é a história do Heleno, né? Quem não se lembra dele fazendo a musiquinha do se gritar, pega ladrão, não sobra um no centrão. A rima, não lembro se era essa a rima. Não sobra um, e dizendo que era um absurdo, roubalheiro, toma lá da cá. Daqui a pouco era ele e a turminha de Ciro Nogueira, Lira, o que existe de pior no centrão do Brasil. Ele e o filho, o Eduardo Bolsonaro também, mesmo episódio, falava lá atrás do centrão e depois virou o cara super ali do centrão. Agora, nesse caso do Heleno, eu torço mesmo, sabe, para o Heleno pagar por tudo que ele fez, porque eu acho que é um choque de realidade para muita gente nas Forças Armadas, porque a ascendência que ele tem sobre as tropas é gigante, sempre foi gigante. Diminuiu ao longo dos últimos 2 anos, eu tenho muitos amigos, né, que são parte das Forças Armadas, porque eu já expliquei aqui, cresci numa área que é uma área militar e etc., então, muitos amigos de infância hoje são pessoas graduadas nas Forças Armadas. Esse cara era o cara mais influente, até ele entrar para o governo, o cara mais influente nas Forças Armadas do Brasil.
pode escrever nos comentários, não é possível, absurdo, esse cara não sei o quê, ele fez isso no Haiti. Eu estou constatando um fato. O Gui deve conversar com as pessoas também, direto nas Forças Armadas. O general Heleno sempre teve uma liderança gigantesca nas Forças Armadas. Então, ele ser, revelado como um personagem político e político do centrão fisiológico e covarde, eu acho que é um choque de realidade. Sabe, para ver o seguinte, que sim, as Forças Armadas têm um grupo que é o grupo mais legalista, digamos assim, mas tem um grupo que está interessado ali na política mesmo, entendeu? Pazuello virou um politicão de meia tigela no pior sentido da palavra. Tem um bom sentido da palavra política. A gente precisa dos políticos, a solução só vem pela política. Agora, esse político que a gente usa pejorativamente, isso aí é político, que a gente fala assim, que não deveria usar, mas que fala, aí, ó, tá aí. Heleno, Pazuello, o Vilas Boas, Braga Neto, todos eles. E esse choque de realidade tem que existir.